Gracias. Bienvenido. Gracias. Boa tarde, buenas tardes, good afternoon para todos. He hablado con María Segarra, a quien agradezco mucho por la oportunidad de estar aquí para charlar con ustedes. Y debatemos cómo debería ser mi presentación, cuál lenguaje. Yo le dije, bueno, puede ser en pésimo portuñol o en inglés horrible. Entonces, la solución a que llegamos fue que voy a hablar en pésimo portuñol y mi presentación es en inglés, no tanto horrible. Bueno, para les dar uma ideia de o que é o funcionamento do Museu del Mañana em Rio de Janeiro, vou pedir que empecemos com um pequeno vídeo, por favor. No hay vídeo. Bueno. Entonces, ¿qué es el Museo del Mañana? El Museo del Mañana es un museo de ciencia. De facto, es un nuevo tipo de museo de ciencia. Los museos de ciencia costuman tener conexiones de vestigios del pasado, fósiles, reliquias, todo esto. Hay depois uma nova geração, são museus demonstrativos, os museus que mostram como as coisas funcionam, as leis da natureza, como os corpos caem, como a energia elétrica se transforma em luz em uma lâmpada, e tudo isso. E o Museu da Manhã é um museu de um novo tipo. A proposta do museu é usar os recursos das ciências contemporâneas para oferecer a nossos visitantes uma jornada de exploração de cenários de manhã possíveis. Todo museu tem uma coleção, na coleção do Museu da Manhã são possibilidades. Então, no Museu da Manhã é um museu de perguntas, sua estrutura é uma sequência de perguntas e o que oferece a sua coleção para a visitação de nossos usuários são possibilidades de manhã. Isto tem um pressuposto. Bem, bueno, se queremos falar de manhã, teremos que falar de todo. Então, devemos reunir todas as capacidades científicas que temos. E então, com este objetivo, não há como trabalhar com a antiga divisão, com a antiga separação entre ciências da natureza e ciências humanas ou humanidades, ou ciências exatas e ciências históricas. No Museu da Manhã, trabalhamos com a sugestão do físico Victor Weisskopf, trabalhamos com ciência da unidade e ciência da pluralidade, da diversidade. Ciências da unidade são as ciências que falam daquilo que é comum a todo, das mesmas matérias de que nós, os planetas, as estrelas, todo é hecho. Os átomos, as moléculas, os elementos da tabela periódica, todo isso é o mesmo. Portanto, acá temos a cosmologia, a astrofísica, a ciência de los planetas, a ciência de las partículas, de los átomos, de las moléculas. Todo isto é o mesmo, todo isto está como ciência de la unidade. Isso quer dizer que reconhecemos hoje que pertenecemos a um cosmos, a uma totalidade. Esta totalidade, esta é quizás a mais importante descoberta que o homem já ha hecho sobre a natureza. Esta totalidade é evolutiva. Quer dizer, não está lista, sua arquitetura não está finalizada, está todo o tempo construindo-se. Este entendimento, este conhecimento, quer dizer que ao reconhecer que pertenecemos nós outros ao cosmos, o cosmos habita em nós outros. O cosmos vive em nossas mentes. Somos a parte do cosmos que reflexiona sobre o cosmos mesmo. Essa é a nossa função. E, por outro lado, há neste vastíssimo e antigo cosmos um ponto minúsculo, desequilibrado, activo, onde a diversidade atinge o máximo, um pico. E então, acá, neste pequeno planeta azul,
há máximo de complexidade, máximo de densidade de relações entre as partes de sistema que conhecemos hoje. O planeta, a vida, nós mesmos, nossos cérebros, são os máximos de sistemas mais complexos que hemos encontrado em todo este vasto universo. E então, acá, nas ciências da pluralidade, temos as 3 dimensões de nossa existência: matéria, vida e pensamento, involucrando-se umas das outras. O pensamento é capaz de dobrar-se sobre si mesmo e investigar suas bases vitais, suas bases materiais. Então, na ciência da pluralidade, quer dizer que, deste ponto de vista, a psicologia, a fisiologia, a geologia estão no mesmo ponto. Hablam todas deste mesmo lugar especial. E um museu como este, que propõe a seus visitantes reflexionar sobre manhãs possíveis, tem que fazê-lo como responsabilidade ética. Quer dizer, o Museu da Manhã não é um museu de ciência, mas tem que ser também um museu de valores, um museu de ética. E os valores do museu são os valores da sustentabilidade e da convivência. Como queremos viver com o mundo? Como queremos viver uns com os outros? Os conteúdos científicos do museu não cessam de ser atualizados. Já hicimos mais de 400 atualizações do conteúdo do museu, do conteúdo científico do museu, pois a ciência não para de fazer perguntas e encontrar novas soluções, novas descobertas. Pero estas diretrizes éticas, estas são permanentes. Essas são a coluna vertical, a coluna vertebral do museu. E cá tem uma visão do plano da exibição principal do museu, e veem que temos 5 áreas, cada área com recursos expositivos próprios, proporcionando ambientes sensoriais distintos para que os visitantes possam explorá-lo como se fossem os momentos de uma sinfonia. E cada uma dessas áreas encarna uma das grandes questões, uma das grandes perguntas que a humanidade sempre se ha hecho. De onde venimos? Quem somos? Onde estamos? Para onde vamos? Como queremos ir? Que valores queremos legar para amanhã? Então, essa é a exposição do museu. E acá, a pergunta que nos interessa hoje aqui, neste momento, é: aonde estamos nós outros? Estamos em um momento muito singular, em um momento em que, simultaneamente, temos oportunidades e riscos como quizás em nenhum outro momento de nossa história. Então, quizás seja conveniente recordar, em los anos 60, 70, Carl Sagan, do grande astrônomo americano, e seu correspondente soviético, Nikolai Kardashev, estabeleceram o que se chama uma tabla de los grados de civilizações possíveis conforme a seu uso de la energia. Então, temos civilizações do tipo 1 que usam recursos de seu próprio planeta de origem. Civilizações do tipo 2 que usam recursos de seu sistema planetário, de seu sistema estelar. Civilizações do tipo 3 que usam recursos de vários sistemas estelares. Civilizações de tipo 4 que usam os recursos de todos os bilhões de estrelas em uma galáxia, isto mal lo podemos discernir. E naquela ocasião, mirem, eram os anos 60 e 70, um científico estadunidense e um científico soviético colaborando. Isso teve enormes repercussões políticas, e nesta ocasião, Carl Sagan estimou que nossa civilização humana no planeta Terra estava em grado em torno de 7. E hoje, o Instituto Carl Sagan ha estimado que nossa civilização no planeta Terra, neste momento, estamos em grado 9.9, ou seja, estamos muito perto de nos convertermos em uma civilização do tipo 1. Ou seja, estamos em plena mudança. O flujo é nosso solo, nosso fundamento é a mudança. Esta é nossa realidade. Quizá não foi assim em outros momentos, com outras gerações, mas para nós outros não há dúvida. Este é nosso momento agora.
E talvez a maneira mais clara de oferecer um diagnóstico muito breve sobre esta nossa situação atual, a partir da qual os futuros possíveis se vão a desdobrar, seria considerar duas afirmações. A primeira, do psicólogo Steven Pinker: vivimos no melhor momento da história da humanidade. Deixe-me repetir. Para Steven Pinker, assim como para o distinguido filósofo francês Michel Serres, assim como para o editor científico John Horgan, e para muitos outros, vivimos hoje o melhor momento da história da humanidade. Somos mais saudáveis, mais afluentes, mais ricos, mais pacíficos e mais livres do que em qualquer outro momento. E aduzem uma série de evidências para basear estas afirmações. Então, de fato, se pensamos que, por exemplo, há um século atrás, no começo do século XX, o número de países e nações que se declaravam democracias era menos de 10, hoje, todos os países das Nações Unidas se declaram democracias. Todos. Se são ou não é a questão. A Coreia do Sul diz, Coreia do Norte diz que é uma democracia. Brasil diz que é uma democracia. Então, de facto, a letalidade das guerras, da violência se caiu. Nós vivíamos 40 anos a mais do que há um século atrás. Então, uma série de dados nos dizem que vivíamos no melhor momento da história da humanidade. Pero, Stephen Hawking nos adverte: vivemos no momento mais perigoso da história da humanidade. É o melhor, mas também é o mais perigoso. Porque, nos diz Hawking, os cambios no clima, na biodiversidade, no funcionamento dos oceanos, da desigualdade social e econômica, e tudo isto nos aponta a um sistema em um grado muito perigoso de instabilidade. E culmina sua observação dizendo: já temos os meios para destruir nosso planeta, mas não temos todavia os meios de escapar dele. O melhor momento é também o mais perigoso. Para analisar estas contradições, esses paradoxos de nosso tempo, vou trazer do contenido do Museu da Manhã 6 grandes tendências que deverão moldar as próximas décadas. Consultamos a 35 expertos que nos produziam cenários mais prováveis e alguns improváveis, pero plausíveis, pelo qual podíamos construir estas imagens de manhã para guiar nossas ações hoje. Pois manhã não está listo, amanhã não está pronto à nossa espera, amanhã será uma construção. E essa construção vamos tomar parte dela como cidadãos, como pessoas, como membros da civilização humana. E essas grandes tendências são, é claro, a primeira é o câmbio climático. Não há dúvida hoje do câmbio climático. É o máximo de certeza de uma afirmação científica, 95% de probabilidade. É o que hoje, depois de mais de 20 anos de sucessivos estudos, os científicos nos dizem: está em curso na mudança climática. O principal forçante dessa mudança climática é o conjunto da atividade humana. Ou seja, o clima começou a ser artificial. Isso não era assim no passado, mas agora e daqui para frente é esse. Isso quer dizer que o mundo em que nós outros, e nossos filhos, e nossos netos vão viver, é um mundo em que o clima não seguirá os padrões tradicionais desde há 10.000 anos, quando começamos a civilização com a revolução agrícola. Será viver outro tempo, outro momento. E podemos, de modo muito resumido, pensar 3 cenários: um cenário de câmbio suave, um cenário de câmbio intermediário e um câmbio intenso. E pensarmos sobre as consequências de cada um destes cenários de câmbio. O câmbio haverá. Os cenários de cada um deles, as consequências sobre a agricultura, se há grandes sequias ou grandes enchentes. E da agricultura sobre a economia, da economia sobre a vida das cidades, da vida das cidades sobre o modo, a qualidade de vida das populações. E quizás sobre migrações forçadas por la instabilidade do clima.
no sea posible vivir donde vives, tienes que emigrar. Las tensiones geopolíticas que advêm de esto. E então, os cenários, para que nós outros que estamos aqui em Latinoamérica, os cenários nos dizem que com 1,5 graus, que já está contratado, hasta 2, é o cenário suave, as coisas seguem mais ou menos como são. Com 3 graus, temos que fazer muitas adaptações na agricultura, em los mares, nos litorales e todo. Com 4 graus a 5 graus, a Amazônia desaparece. Estes são os cenários possíveis até o fim desse ciclo. Então, o câmbio climático é o dado geopolítico, pois trata-se de política mais importante de nosso tempo. Também sabemos, temos os meios de intervir sobre estas mudanças. Já estamos causando, mas podemos intervir, temos meios hoje de intervir para amenizá-las. Por exemplo, o uso de combustíveis renováveis. Isso quer dizer que se persistimos em uso intenso de combustíveis fósseis, vamos arrumar para o cenário de câmbio intenso, com todas as suas terríveis dificuldades. Se produzimos, investimos, ativamos o comércio, as empresas, a inovação, para fazer um câmbio rápido para combustíveis renováveis, fontes renováveis de energia, então tendemos ao cenário médio ou quizás até o cenário suave. Então, isto é nossa capacidade. Isto lo podemos fazer, se hacemos as escolhas. Lo mesmo do cambios na biodiversidade. Estima-se hoje que cerca de 30% de los anfibios estão em processo de desaparição. É possível que nossos netos não conozcam, não se maravilhem, não se aterrorizem com os tigres, com os elefantes, com as girafas, com esses animais que só serão vistos em imagens. Não poderemos mais nos maravilhar e nos amedrontar com eles. Trata-se, então, não só de preservar habitats existentes ricos de biodiversidade. É necessário empreender regeneração de habitats. Quizás a proposta do biólogo americano Edward Wilson seja tão louca que seja correta. Metade do planeta é para a humanidade, metade do planeta é reserva. Metade dos suelos, dos continentes, metade dos oceanos. Seja, metade para os humanos, metade para o resto, para todo mais. Quizás é tão louca que talvez seja a correta. Outra, exemplo do que estamos a dizer, esta é uma foto da substituição de floresta tropical, jungle, em Indonésia, por plantações de palma de dendê. Então, a multidimensionalidade da floresta tropical sendo substituída pela homogeneidade da plantação de dendê. Multipliquem por 1000 esta imagem e temos uma ideia do impacto que nossas atividades têm sobre estes biomas tão preciosos. Os oceanos vamos a cultivá-los. Os oceanos vão convertir-se em vastos territórios, onde quizás grandes maquinários automatizados vão produzir a proteína necessária para nos alimentar. Mas, ao mesmo tempo, já han sido identificados mais de 400 desertos nos oceanos, locais onde a vida foi exterminada. Muitos de eles devido ao plástico. O plástico se fragmenta em los mares por ação de las ondas, hasta que chegam à dimensão de microfragmentos. Esses microfragmentos não se fragmentam mais, fazem uma espécie de sopa, e nesta sopa nada vive. Então, temos que decidir: os oceanos serão nossa nova fonte de alimentação, vamos a conviver com os oceanos ou vamos a depredá-los. Temos a tecnologia de fazer as duas coisas: cultivar os oceanos e de
no destruí-los. Outro fator extremamente importante, nós outros. Então, vivimos um momento extraordinário, onde há uma quantidade muito grande de pessoas que vivem muito. Então, em 2050, 2060, hoje somos 7,5 bilhões, em 2060 vamos ser qualquer coisa como 3 bilhões a mais, quase todos nascidos no cinturão tropical de países pobres. Quer dizer, mais 3 bilhões de despossessores, não sei como dizer, de pobres. Então, as tensões de um sistema tão desigual hicieron acá que 1% tiene 1/3 de la riqueza de Chile. Em Brasil, 1% tiene 43% de la riqueza del país. Essa é uma situação de imensa tensão, provavelmente inestable. O exemplo de outras civilizações com um grau muito avançado de inequidade, de desigualdade, essas civilizações não sobreviveram a momentos de crise como a crise climática que aí vem. Então, como no cambio climático, a desigualdade socioeconômica são os grandes retos que nossa civilização deverá encontrar para converter-se de fato em uma civilização planetária. E é incrível o fato que, no último século, a cada 5 anos, ganhamos 1 ano de expectativa de vida. Se vive 20 anos, ganha 5 anos de expectativa de vida. Recuerde que no Império Romano a expectativa de vida era de 28 anos. Não havia abuelos. Com 28 anos não pode haver abuelos. Então, hoje, a expectativa de vida general é 70, 80, 85 anos. E então, isso quer dizer que a imagem que hacíamos do mercado de trabalho vai tender a cambiar completamente. Ou seja, a pirâmide etária, a pirâmide das idades, antes teníamos muitos jovens, alguns maduros e alguns poucos idosos. Em 2060, isso se vai invertir, vai se convertir em uma lanterna china. É o mesmo número de idosos e de chicos e jóvenes. Nunca houve sociedade humana com distribuição de idades como esta. Vamos ser os primeiros. Isso quer dizer que a ideia que eu tinha, quando era jovem, muitas eras atrás, de que ia me formar 1/3 de minha vida, trabalhar 1/3 de minha vida e me retirar 1/3 de minha vida, isso não vai acontecer com vocês, chicos. Vão ter que trabalhar toda a vida, vão ter que estudar toda a vida, formar-se todo o tempo. Formar-se quer dizer adquirir novas habilidades e desadquirir habilidades antigas, obsoletas, que não é fácil. E vão ter que se alegrar um pouco porque nadie é de hierro. É completamente diferente ser um trabalhador neste meados do século XXI do que foi hasta agora. Também grandes cambios se vão a ter em termos de nossas próprias identidades. Por exemplo, esta é uma comunidade de sordos, de pessoas que não escutam. E essas pessoas constituem uma sociedade entre elas e vivem em seus condomínios, em suas casas, têm suas escolas, têm um mundo construído para sua participação. Não se consideram de nenhum modo deficientes, se consideram diferentes. Educam seus filhos em la escola comum, mas também o educam em la escola para sordos. É como se fosse um novo tipo de nação constituído por este novo tipo de identidade, de associação, de conexão. As múltiplas identidades que todos nós podemos assumir no mundo virtual serão as características deste nosso novo momento. A integração e diferenciação de pueblos, regiões e pessoas por os meios de transporte e os meios de comunicação. As cidades ultraconectadas. As cidades agora, mais de metade da humanidade hoje vive em agrupamentos humanos de mais de 5.000 habitantes, definição de cidade. Em las cidades,
todas as origens, todas as tradições, a cultura, a língua, os hábitos, a culinária, os costumes, todo se mescla, todo se mistura, e nas cidades, então, nasce esta humanidade realmente, objetivamente cosmopolita. A humanidade que não tem uma só raiz, tem muitas raízes. Exatamente por esse mesmo movimento, por essa mesma razão, há pessoas que recusam esta diferença ostensiva por demais presente, recuam para os fundamentos de sua cultura, se convertem em fundamentalistas. Quero viver como meus abuelos viveram. Não quero viver este mundo em que todo está em toda parte, está aqui junto de mim. O consumo vai ter enorme impacto sobre nossa situação futura. As cidades terão que ser máquinas termodinâmicas mais eficazes, quer dizer, consumir menos recursos, processar esses recursos de modo mais eficiente para convertê-los em bens e serviços, produzir pouca basura, reciclar intensamente a basura para que se converta de novo em insumo. Então, os padrões, os perfis do que é consumo terão que cambiar, pois a situação atual, se é projetada 5 décadas à frente, simplesmente não é sustentável, não pode funcionar. O aumento do número, da capacidade, da qualidade dos artefactos. Os artefactos são extensões de nosso corpo e de nosso pensamento para potencializar nossas ações sobre o mundo. Pero à medida que os artefatos proliferam, se aproximam de nós outros, se integram com nós outros, com nossos ambientes, e, portanto, nós outros mesmos vamos a converter-nos cada vez mais em artefatos. Humanizamos os artefatos e nos artificializamos ao mesmo tempo. Por exemplo, indivíduos parte biológicos e parte artificiais, cada vez mais comuns. O desenho de burro, o design de seres humanos, de todo tipo de organismo, com toda a potencialidade de erradicação de doenças terríveis e da criação de fantasmas terríveis de raças superiores e inferiores. A expansão de los sentidos puedes hoje, todavia hoje, inserir um chip em você e estar todo o tempo conectado. Isso quer dizer que em pouco tempo será possível sonhar em conjunto, um sonhar coletivo, que vai requerer, é claro, um coletivo de psicoanalistas para interpretar o que está se passando já. Então, os antigos limites que distinguiam o que era dentro do que era fora, o que era artificial do que era natural, o que era humano do que não era humano, todos esses limites e bordas estão começando a desejar. E, é claro, o surgimento de seres artificiais, que serão já estamos começando a viver esta era em que este tipo de entidade se hace cada vez mais presente em nossa vida, por exemplo, organizando o tráfico, o trânsito em las cidades. O trânsito não será deixado em la mano de los motoristas, dos condutores, o trânsito será organizado por este tipo de superinteligência, se podemos dizer assim. E, por fim, a última grande tendência, a expansão do conhecimento. Hoje, a cada 2 a 3 anos, dobram a quantidade de dados de química. Deixe-me explicar. De los alquimistas medievais hasta 2015, uma certa quantidade de dados de química foram acumulados. De 2015 a 2018, a mesma quantidade. Esta é uma curva exponencial extremamente acelerada. Isso quer dizer que teremos cada vez mais conhecimento baseado em evidências, conhecimento sólido, sobre uma variedade cada vez maior de aspectos em nossas vidas. Este conhecimento nos permitirá fazer boas escolhas que nos levarão a boas soluções para estes grandes problemas que Hawking ha identificado. Então, temos os meios para agir, para construir o mundo que seja uma puente
entre o que veio antes de nós e o que virá depois de nós. E para isto, devemos expandir as fronteiras do conhecimento. O conhecimento não deve ter fronteiras, como a exploração espacial é um exemplo. A descoberta, quizás, a maior descoberta que jamais habrá sido feita, de que a vida não está confinada em nosso pequeno planeta, que a vida é, quizás, general, múltipla, neste vastíssimo universo, e que encontraremos, portanto, com outras humanidades. E o facto mais importante de todos, não está cá, porque não está cá, é que hoje, pela primeira vez, mais de metade da humanidade é alfabetizada. Quer dizer que quase 2/3 da população humana hoje é capaz de usufruir do legado de seus ancestrais, na língua de seus ancestrais. Destes 2/3, quase 2/3, mais de la metade são mulheres. Se acordam-vos que há um século atrás, o número de mulheres alfabetizadas no mundo era traço, inexistente, vemos que hoje há um imenso câmbio psicossocial, que este empoderamento das mulheres, da metade da humanidade que chamamos de mulheres, é quizás o fato político, cultural, social, ecológico mais importante de nosso tempo. E estas chicas empoderadas por la educação serão as que vão construir, vão ser a base, como sempre foram, vão ser a base deste novo mundo que vamos juntos a construir. Bueno, mañana é hoje, porque hoje é o lugar de onde se age, hoje é o lugar da ação. Então, mañana está por construir, temos hoje os meios de fazer os caminhos que nos levarão a este ou aquele possível futuro. Dependendo das escolhas que fizermos, vamos encaminhá-los a um futuro favorável ou a um futuro não favorável. Isto cabe a nós fazer. Essas escolhas não são de nossos abuelos, não serão de nossos netos, são de nós outros. Simplesmente porque estamos hoje, somos nós outros que vivemos hoje, somos nós outros que estamos acá. E se é possível compreender que colaboração é uma outra palavra para organização, se queremos construir uma civilização, renovar a civilização que vivemos, temos que ser inovadores, temos que admitir que o câmbio, a mudança é o que se passa com nós outros, temos que ser viajores, temos que ser navegadores. Este entendimento que nossas ações são as ações que constroem o futuro, no Museu da Manhã la sintetizamos em uma frase de um grandíssimo artista, Jorge Luis Borges. Borges, ya viejo, ciego hace muitos anos, foi levado ao Egipto, e no Egipto tomou, cerca das pirâmides, tomou um punhado de arena na mão, caminhou alguns passos, lo despejou adelante e disse para si mesmo: estou cambiando o Saara. Se nós outros pudermos compreender que colectivamente nossos gestos podem cambiar os Saaras, bueno, o futuro nos sorrirá. E gostaria de me despedir de vocês, agradecer a gentileza de vocês com a imagem de mi coletivo. Aí onde nós outros colaboramos, isto é de fato é o que é o Museu da Manhã, das pessoas que estão aí, como das pessoas que estão acá. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Alberto.